Bom dia, você que acompanha o BNC. A gente está aqui em frente ao condomínio Jardim Europa. Vamos acompanhar a equipe, a comitiva do senador Eduardo Braga, candidato ao governo do estado. Ele está saindo agora da casa dele para votação. Ele vota aqui próximo à residência dele, há cerca de 10 minutos. O BNC está fazendo a cobertura completa da eleição nesse domingo de votação em Manaus, em todo o estado do Amazonas. E você vai acompanhar também aqui. Você que estava acompanhando a votação do candidato Amazonino Mendes também vai acompanhar aqui o voto, a saída do senador Eduardo Braga de casa. Havia uma previsão de que ele sairia às 9 horas, atrasou um pouquinho dessa previsão, segundo informações aqui da assessoria de comunicação dele. Ele estava aguardando a equipe também do Marcelo Ramos, seu candidato a vice, né? Demorou um pouquinho para chegar aqui no condomínio, eles acabaram de sair nesse instante do condomínio. Nós estamos aqui acompanhando para mostrar para você todos os detalhes desse momento de votação do candidato Eduardo Braga, que disputa aí com o Amazonino Mendes, nessa eleição, o cargo de governador do estado do Amazonas. Já tem uma equipe também aqui parada para acompanhar a passagem dessa comitiva dele. Eles foram dar um retorno. Eduardo Braga deve votar acompanhado aí da sua esposa, a Sandra Braga, que é sua suplente também no Senado. Eles votam na mesma sessão eleitoral. Aí o Luan está pegando as imagens. Eduardo Braga vota na zona 040, na seção 520 da Escola Municipal. Professora Eliana Lúcia Monteiro da Silva, que fica aqui no Santo Agostinho, é uma escola municipal bem ao lado da sede do governo. A poucos minutos da casa dele, ele e a Sandra Braga votam na mesma sessão. E ele vai acompanhado, segundo a assessoria de comunicação, do candidato a vice dele, Marcelo Ramos, possivelmente outros apoiadores desta campanha. No primeiro turno, ele esteve na sessão acompanhado da senadora Vanessa Graziotin, do ex-deputado Heron Bezerra, o deputado federal Sabino Castelo Branco, que é aliado de Braga. Também esteve com ele nesse primeiro turno, durante a votação. Aí você acompanha, ela vem a equipe, né, do Braga, que acompanha ele nessa votação, e a gente vai acompanhar bem de perto para levar a você todas as imagens nesse momento em que o Eduardo Braga sai de casa para ir fazer o voto, dele desse domingo de eleição. No primeiro turno, o Braga teve acompanhado aí de alguns aliados, a equipe jurídica dele, né, alguns políticos, a deputada estadual Alessandra Campelo, várias pessoas acompanharam ele nesse primeiro turno. A gente citou aqui o deputado federal Sabino Castelo Branco, que neste momento ainda está internado, né? Teve um AVC, mas as outras pessoas, outros políticos aliados dele, estão aí nesse momento, nesse domingo de votação. Ele esperou reunir aí algumas pessoas e saiu nesse momento de casa, assim, caminhando para a zona de votação. A gente tem informações aqui do TRE também, o voto em todo o estado do Amazonas começou às 8 horas, todas as sessões foram liberadas. Apenas 6 urnas foram substituídas aqui em Manaus. O TRE está levantando as informações a respeito do interior do estado, mas aqui a informação que nós temos lá do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas é que toda a votação, nesse instante, até esse momento, corre muito tranquila na cidade. Não há informações de irregularidades, né? Aquelas questões que geralmente ocorrem no início da votação, que são de santinhos jogados nas ruas, aquelas coisas todas. Não há informações a esse respeito. As informações foram passadas para o BNC, pelo juiz auxiliar da presidência, doutor Alexandre Novaes, que acompanha também essa fiscalização no dia da votação, no domingo, em todo o estado do Amazonas. A gente sabe também que há equipes da Polícia Federal monitorando 33 municípios do interior do estado. Houve uma grande preocupação do Tribunal Regional Eleitoral na fiscalização, para evitar possíveis irregularidades que pudessem aí distorcer o resultado das urnas. O que aconteceu em 2014, essa eleição de 2017 é resultado de um processo eleitoral que foi movido pelo candidato Eduardo Braga, né?
ficou em segundo turno em 2014 e moveu um processo eleitoral pedindo a cassação do governador José Mello, que o venceu nas urnas, mas ele considerou que houve ali uma corrupção eleitoral que prejudicou ali aquele resultado. O TSE compreendeu da mesma maneira, o TRE também, e cassou o mandato de José Mello e Henrique Oliveira. Portanto, determinou a realização de novas eleições, que ocorreu o primeiro turno dia 6 de agosto, o segundo turno, o desfecho dela é hoje, né, dia 27 de agosto, em que há o segundo turno dessa votação. O trânsito está bem tranquilo aqui na Ponta Negra nesse domingo, então esse deslocamento do candidato até o local de votação dele ocorre sem grandes problemas. Só o nosso motorista aqui que deu uma freada, mas estamos acompanhando aqui bem de perto esse deslocamento do Eduardo Braga. Aqui várias pessoas acompanhando a nossa live, tem a Maria Oliveira, Valdir Adriano, repórter do BNC. A Maria fala, vamos ver, vamos se ele ganha, tomara que ele veja com urgente, com a segurança do nosso estado. Acho que ela é uma eleitora do Braga, dizendo que, ou então uma pessoa que está apenas se manifestando preocupada mesmo com a questão da segurança do estado. Essa última semana de campanha eleitoral foi também um foco das duas propagandas, dos dois candidatos. Eles focaram muito aí na questão da eleição, dessa disputa eleitoral, na questão da segurança, de como estão os dados, né, do estado nesse momento, e tentando mostrar que na gestão deles havia uma realidade diferente em relação aos dados da segurança pública, e atacando evidentemente um ao outro. Foi uma semana de maior ataque na propaganda eleitoral entre um e o outro, tanto que ontem houve aí um direito de respostas concedido. No sábado, quando a propaganda não vai mais ao ar, a gente pode acompanhar direitos de respostas que foram concedidos ao candidato Eduardo Braga. Havia blocos ainda maiores que foram determinados em primeiro grau por um juiz, mas que na sequência houve uma decisão liminar de membros do Tribunal Regional Eleitoral suspendendo a concessão desses direitos de resposta. Até ontem houve uma grande disputa. Nós estamos chegando aqui na escola, né, municipal, Eliana da Silva. Vamos pegar aí as imagens do candidato saindo para votar. O Luan pega aqui um pouco mais de rapidez nesse deslocamento para pegar as imagens dele. Com a senadora Vanessa acompanhando o candidato. O candidato Eduardo Braga entrou agora na Escola Municipal, Eliana Silva, acompanhado aí de seus aliados, para exercer aí o seu voto. Vou pegar ele só uma entrevista mesmo, tá andando. Aqui bastante pessoas da imprensa acompanhando, sendo cumprimentado por algumas pessoas, alguns eleitores já estão aqui na escola também. A esposa de Eduardo Braga confere aqui os documentos, título eleitoral, documentos de identidade. Estão se dirigindo aqui à sessão em que eles votam. Bom dia. Tudo certo. Aqui a senadora Vanessa também cumprimentando a equipe do BNC. Agora vamos esperar aqui, que ele vem para cá, fazer a sombra ali. O candidato entrou agora na sessão, acompanhado de sua esposa, sua filha, para votação. Não tem filas aqui, né? Poucos eleitores para votar nesse momento, aqui na sessão em que o candidato Eduardo Braga vota.
Bastante pessoas, bastante jornalistas acompanhando esse momento, registrado várias emissoras aqui, acompanhando também, junto com o BNC, a votação do candidato Eduardo Braga. Tem muitas participações de pessoas aqui nesse momento. O Newton Jacaré aumentou a energia, estamos pagando por uma decisão dele. Pessoas que votam no Amazonino se manifestando contra, pessoas que votam a favor de Eduardo Braga, elogiando aí também sua performance como político. Assessoria de comunicação dele bem preocupada em que os jornalistas não abordem ele dentro da zona de votação para evitar aqui um prejuízo aos eleitores que votam aqui, as pessoas que estão trabalhando. Ele posa para as votos agora, mostrando aí o número da legenda, né? Que muitas pessoas se manifestando na live do BNC. A gente percebe aqui ânimos aqui um pouco exaltados, numa eleição que há uma perspectiva de um número de votos brancos, nulos, abstenção muito grande. Mas a gente vê que durante as transmissões há pessoas que se envolveram realmente, são partidários, né, de uma campanha ou de outra e acabam se exaltando um pouquinho mais, participando. E que outras, como mostram as pesquisas, estão realmente um pouco distanciadas desse momento histórico e que o Estado do Amazonas vive, uma eleição fora de época, uma eleição suplementar para um mandato de pouco mais de 500 dias, em função de uma cassação, da primeira cassação de um governador eleito no Estado do Amazonas. Braga agora foi para a urna, né? Está votando. Bem rapidinho, menos de 10 segundos. Novamente posa para as fotos. Uma preocupação muito grande aqui da equipe de comunicação de evitar que jornalistas possam entrevistá-lo aqui dentro. A gente vai se posicionar. Eu não vou, mas se ele der entrevista, a gente vai ter que entrevistar. É tudo lá, a gente pegou um monte. Você tem que olhar ele, que aí se ele der entrevista, eu estou bem posicionada aqui, né? Vai lá. Aqui. No primeiro turno, ele acabou cedendo aqui as abordagens dos jornalistas e deu entrevista dentro da sessão. Agora, a equipe de comunicação do senador Eduardo Braga reforça o cuidado para que não haja uma alteração aqui no funcionamento dessa sessão. Pedido dos próprios mesários também, que cuidam aqui dos trabalhos para não atrapalhar os outros eleitores. Vamos lá, mais lá na frente para ficar bom para todo mundo. Por favor, Lá embaixo, Vanessa. Temos aqui praticamente mais comunicação, toda a imprensa posicionada. Lá para baixo que é mais amplo, por favor, e ninguém obstrui a passagem, por favor. Vamos, gente, lá para baixo, por favor. Vamos lá, vamos na frente, por favor. E aí? O industrial, inclusive, está demitindo muito. Parece que existem propostas muito fortes em cima disso também, né? Manaus tem 22, o Amazonas tem 22. Candidato Marcelo Ramos, a vice também acompanha aqui, a senadora Vanessa. Senadora, a senhora já votou? Não, ainda vou votar, nem café eu tomei ainda. A senhora vota que hora? Agora de manhã mesmo? Na campanha? Vou votar agora, vou tomar um cafezinho, saindo daqui, vou votar e depois vou andar para ver como é que está o clima aí nas zonas eleitorais. Qual a sua expectativa para esse domingo de eleição? As pessoas, as pesquisas mostram que há um desânimo do eleitorado. Como é que vocês tentam participar para que as pessoas possam votar? Inclusive hoje, parece que um jornal de grande circulação, a Folha de São Paulo, publica uma pesquisa do Instituto Ipsos que mostra a descrença da população, como você diz, né? E também não mais aos políticos somente, ao governo, mas já ao Supremo Tribunal Federal. Então, é um momento de muita dificuldade, de muita confusão, o que muitas vezes leva a opiniões, a tomada de decisões equivocadas, não é? Vamos enfrentando esse momento, ver o que a gente pode salvar do Brasil, que eu acho que o mais importante nesse momento é resistir ao verdadeiro golpe, que são essas propostas que tentam aprovar essas reformas, a venda da Amazônia,
as privatizações, enfim, é assim. Senadora, muito obrigada, viu? Vamos acompanhar aqui o Eduardo Braga. Partidos que compõem a aliança, porque fizemos uma campanha do Tostão contra o Milhão, mas com muito entusiasmo, com muitos voluntários na capital e no interior, e eu tenho convicção de dizer que tem jeito sim, a mudança tem jeito, e nós vamos ouvir de forma democrática, mas com o coração cheio de esperanças e de alegria, a abertura das urnas no final do dia de hoje. Senador Eduardo Braga, o senhor classifica que é a eleição mais importante da sua vida? Eu classifico a eleição mais importante da história do Amazonas, porque é preciso dizer, desde 1889, quando da proclamação da República no Brasil, José Melo foi o primeiro governador cassado. No período democrático, eleito democraticamente, ele foi cassado. E foi cassado por fraudes eleitorais. E é a primeira vez na história do Brasil que um governador é cassado e a justiça brasileira entrega na mão do povo a decisão sobre o futuro do Amazonas e sobre o destino do Amazonas. Esta é uma eleição que não definirá apenas os próximos 15 meses do Amazonas. Essa eleição definirá os rumos que o Amazonas terá nos próximos 10 anos. Portanto, eu reputo uma eleição realmente histórica, onde as duas propostas são muito distintas e muito claras. A nossa proposta propõe ações imediatas para o enfrentamento da situação da segurança, e eu digo que aqueles que estão sofrendo com a segurança, sofrendo com a violência, não tem tempo para esperar, precisa de medidas imediatas. Nós mostramos o que fazer e como fazer na segurança pública. Na saúde, de igual modo, quem está na fila de cirurgias e na fila de consultas e de exames não tem tempo para esperar, e nós mostramos de forma muito clara como fazermos e o que fazer para melhorar a saúde. A geração de emprego é outra situação crítica no Amazonas. Manaus está com recorde de desemprego. O Amazonas hoje é um dos estados com maior número de desempregados, e nós mostramos o que e como fazer para gerar empregos. Por isso é que nós dizemos com muita tranquilidade, eu e Marcelo, que a mudança tem jeito, a mudança é votar no 15, e é por isso que eu, Marcelo e todas os nossos correligionários, nossos voluntários que participaram intensamente conosco no segundo turno, foi uma eleição de voluntários que acreditaram na nossa proposta. Acreditamos com o coração cheio de esperança e fé em Deus de que as urnas darão uma grande resposta positiva para a mudança no final do dia, votando no 15 de Eduardo e Marcelo. Eu quero ao encerrar agradecer a minha esposa, que foi uma verdadeira guerreira nessa eleição. A Sandra coordenou a eleição para nós num momento de rara dificuldade, numa campanha sem dinheiro, com muitas demandas. Quero agradecer a esposa do Marcelo, a Juliana, que se dedicou intensamente, mesmo com filho pequeno. Quero agradecer as minhas filhas, que se envolveram pela primeira vez intensamente na minha eleição. Quero agradecer a todos os nossos deputados estaduais, deputados federais. Quero aqui fazer um registro muito especial ao meu companheiro Sabino Castelo Branco, que logo no início do segundo turno sofreu um AVC hemorrágico grave, está internado no Sírio-Libanês. Eu peço a Deus bênçãos de cura para o meu companheiro Sabino, que é um homem corajoso e deu demonstrações de coragem durante toda essa caminhada. Eu quero agradecer, portanto, aos deputados estaduais, quero agradecer aos prefeitos, às lideranças do interior e da capital, aos líderes voluntários que se somaram a nós nessa campanha.
E, portanto, o meu único sentimento nesse momento é de muito obrigado mesmo ao povo amazonense, que nos recebeu em todos os rincões. Eu visitei 55 cidades do Amazonas entre o primeiro e o segundo turno e visitei todas as áreas da cidade de Manaus. Portanto, meu muito obrigado a todos vocês e volto a dizer, mudança tem jeito, nós temos esperança de que com o 15, meu e do Marcelo, nós poderemos implementar mudanças comprometidas com um futuro melhor para o estado do Amazonas. Qual a principal dificuldade dessa eleição? Sobre as abstenções. A principal dificuldade nessa eleição é que essa eleição ocorre, primeiro, com uma regra de financiamento que praticamente retirou, para quem não tem apoio de máquina, como é o nosso caso, recursos possíveis para a campanha. Eu não tenho a máquina do governo me apoiando, nem a máquina da prefeitura. Eu pude ver a diferença de volume de recursos aplicados pela campanha do meu adversário e a nossa campanha. Eu diria que até que foi a campanha do Tostão contra o Milhão. A segunda grande dificuldade nessa campanha é que o Brasil vive um momento, desde 2013, em que a classe política está muito desgastada. E que, por mais que você mostre e demonstre como fazer as mudanças, o que fazer de mudança, há uma incredulidade. Eu quero fazer aqui um apelo, ainda no dia de hoje, a todos os que nos ouvem e nos assistem nesse momento. A democracia é o melhor modelo que nós temos de representatividade política. E escolher o futuro do Amazonas pelo voto direto ainda é a melhor forma de nós mostrarmos aquilo que queremos para o país, o que queremos para o nosso querido Amazonas. Portanto, o voto nulo, o voto branco, não vai ajudar a mudar as coisas no Amazonas. Quem votar nulo e votar branco vai estar deixando a coisa como está. E a turma do Zé Melo continuará no poder através do amazonino. Todos eles estão lá apoiando o amazonino. Portanto, o que eu quero dizer é que fizemos uma campanha de propostas, os direitos de respostas que vocês viram, quem perdeu foi o meu adversário. Por quê? Porque mentiu, porque ofendeu, porque caluniou, porque agrediu, e nós ganhamos vários direitos de respostas. Ontem ganhamos um direito de resposta que iria perdurar durante toda a noite, mas, lamentavelmente, um desembargador entendeu que aquilo não era para direito de resposta, o que é uma pena, né? Porque, enfim, a população perdeu a oportunidade de mais uma vez ver, mas viu de qualquer forma o quanto as pessoas são dissimuladas, não é? Se mostram de um jeito, mas são de verdade de outro jeito. O importante é que nós, eu e Marcelo, saímos dessa campanha de cabeça erguida. Sempre dissemos que eu e Marcelo temos propostas diferentes, pensamos diferentes em muitas coisas, mas é exatamente na união da diferença que nos tornávamos mais fortes. E que essa diferença fazia com que o nosso projeto de governo fosse melhor. Daí, nós passamos por um segundo turno, numa eleição difícil, viemos para o segundo turno e, se Deus quiser e o povo permitir, às 18h30 mais ou menos, que eu acho que é quando nós vamos ter o resultado das eleições, nós veremos que o povo do Amazonas não tem dono, que o povo do Amazonas é um povo guerreiro, é um povo livre e que o povo do Amazonas quer sim mudanças para que a gente possa melhorar a vida do nosso povo, votando no 15. Essa campanha foi uma campanha de mais acertos do que erros, né? Muito mais acertos do que erros. Eu hoje sou um homem muito mais amadurecido, muito mais reflexivo do que era aos 42 anos, é natural. Isso acontece na vida de todo mundo. Você, quando é jovem, você é muito intrépido. Eu sempre fui muito cheio de energia, sempre gostei de fazer muitas coisas. E às vezes, no afã de fazer as coisas, às vezes a gente pode até ter machucado alguém. E eu humildemente pedi desculpas àqueles que, porventura, ao longo da minha vida, eu querendo fazer, querendo acertar, tenha machucado. Aprendi com meus erros
E acho que esta eleição é uma demonstração disso. Quando tivemos humildade de construir uma chapa como essa, Eduardo e Marcelo, que é uma chapa forte, com conteúdo, com força de trabalho, capaz de ter um jovem muito talentoso como o Marcelo ao lado de alguém experiente, que tem experiência em gestão, pulso firme para enfrentar a bandidagem, trazer paz novamente à cidade de Manaus e ao interior do estado, botar ordem em algumas áreas do nosso governo, combater os supercontratos. Eu vou dizer a vocês, jornalistas, eu não vi uma vez sequer, durante toda a campanha, o meu adversário dizer que ia romper o contrato da Humanizare. O que é um escândalo, que deveria incomodar vocês, jornalistas, porque o custo da Humanizare é o custo da vida das pessoas que não têm hoje segurança porque a Polícia Militar não tem recursos. Como é que pode ser razoável o Estado estar gastando R$60 mil por preso e R$ 2.700 por aluno ano, e a nossa imprensa está adormecida, a nossa imprensa guerreira, corajosa, não está questionando? Cada vida que nós perdemos para o narcotráfico ou para o crime organizado deveria ser debitado a esse contrato absurdo, escandaloso, que levou uma chacina no dia 31 de dezembro, nós estamos no dia 27 de agosto. O que aconteceu contra a Humanizare? Nada. Se Deus quiser, nós ganhamos essa eleição e no dia seguinte da nossa posse, nós vamos fazer acontecer, nós vamos acabar com o contrato da Humanizare. Mas não é só com o contrato da Humanizare, é com outros supercontratos que perfazem um total de 1,5 bilhão de reais de dinheiro público que deveriam estar sendo usados para a retomada das obras públicas, para gerar emprego e renda, que deveriam estar sendo usados para botar remédio nos nossos hospitais e não estão sendo usados, que deveriam estar sendo usados para fazer mutirões de saúde e que não estão sendo usados. Portanto, eu não vi o meu adversário uma vez sequer, uma vez, fugiu de todos os debates no segundo turno. Todos os debates. Não foi a nenhum dos debates. Por quê? Porque não tem proposta. O candidato que não foi aos debates, só está falando, o candidato Amazonino Mendes, citou o senhor na entrevista dele agora pela manhã e disse que o senhor ensinou que o senhor deve a ele a carreira política. O que o senhor tem a comentar a respeito disso? Eu fui eleito vereador. Ele foi nomeado por decreto ao Gilberto Mestrinho. A diferença entre o Amazonino e eu é que o meu mandato foram conquistados com voto do povo. Eu tive participação ao lado do Amazonino, mas o Amazonino mudou para pior. Quando se aliançou com pessoas que ele mesmo diz que construíram uma armadilha na vida dele. Eu sou um homem livre, livre para pensar, livre para criticar, livre para mostrar novos caminhos. Eu tenho muito respeito pelo Amazonino, mas o Amazonino que eu conheci lá atrás, que era uma pessoa que tinha o coração para o povão, para fazer as coisas, não o Amazonino que fez acordo para vender o Porto de Manaus, fez acordo para vender o BEA, fez acordo para vender a Cigás. E se tivesse escritura do Encontro das Águas, eu não sei se o Encontro das Águas não teria sido vendido. Então, o que eu quero dizer é que o Amazonas precisa de mudanças. E eu gostaria de ouvir o amazonino dizer o que ele vai fazer com os supercontratos. Porque eu sei que tem gente do lado dele que não deixa ele falar, porque tem compromisso. Então, o povo está diante dessa oportunidade diferente, distinta, entendeu? De poder escolher entre uma candidatura que é a nossa, minha e do Marcelo, que não tem compromissos com essas coisas e quer efetivamente fazer as mudanças para ter o dinheiro, para fazer as coisas que o povo precisa que seja feita, o Prosamin é abandonado.
simplesmente abandonado, com recursos em caixa. 60 obras do Estado paralisadas, com recurso em caixa de financiamentos. E isso o meu adversário não fala. Por quê? Porque tem o rabo preso. Portanto, eu quero dizer ao povo, é a hora do povo do Amazonas poder, no dia de hoje, praticar democraticamente a sua liberdade e votar. Não deixe de votar, venha votar. Mesmo se for para votar em um e outro, mas venha votar. Não se omita. O dia está bonito, não tem fila para votar, é rapidinho. Eu estou aqui há mais tempo dando entrevista para vocês do que votando. Portanto, de casa, como sempre. Portanto, eu quero dizer que esta foi uma campanha que eu me orgulho muito de ter participado, porque, afinal de contas, ela só foi possível porque nós do PMDB acreditamos que a justiça seria feita. Fomos nós, desde o início, que dissemos: a eleição de 2014 nos foi roubada. Nos foi roubada. A justiça do TRE disse que sim, a justiça do TSE disse que sim, e a justiça do Supremo Tribunal Federal disse que sim. José Melo está cassado e 8 anos inelegível. Henrique Oliveira está cassado e 8 anos inelegível. E só por causa disto é que você está me entrevistando hoje aqui. E só por causa disto nós temos eleições livres e soberanas para o nosso povo decidir. Num momento difícil da política brasileira, como eu disse, nós estamos vindo à rua de cabeça erguida, quem não deve não teme, não se esconde, não abandona, enfrenta os problemas, discute, debate, fala a verdade, olha no olho das pessoas e entrega o seu destino e a sua esperança na mão do povo. Qual o sentimento, senador? Dever cumprido. Obrigado. Ele acabou de dar a entrevista coletiva aqui, bem longa. Ainda fala mais um pouquinho aqui com a imprensa, vamos tentar acompanhar. Com base nessa sua afirmação, o senhor acredita que essa eleição foi uma eleição limpa? Essa eleição foi completamente diferente da de 2014. Nós não vimos o Estado fazendo o que fez em 2014. Não foi ainda uma eleição ideal como a gente imaginava, até porque as máquinas públicas ainda se envolveram, mas nada comparado com a eleição de 2014. Nada comparado. Só quem viveu 2014, né, Heron, sabe dizer e testemunhar o que foi a disputa daquela eleição, onde a gente viu até boi voar. Então, essa é uma eleição ainda com alguns erros históricos, mas não se compara nem um pouco com 2014, mas nem um pouco. Senador, Portal Zacarias, rapidinho. Candidato ao governo, vou direto ao assunto. As facções criminosas estão afrontando o poder público, polícia e tudo mais. O que vai ser feito? Bem, a partir da nossa vitória, eu garanto a você que lugar de bandido é lugar de bandido, que é na cadeia. E nós não teremos facção criminosa fazendo o que estava fazendo. A família que tem que prevalecer é a família do povo, não a família do Norte, família PCC, essas coisas, né? As pessoas honradas, as pessoas honestas terão uma polícia honrada e honesta para protegê-las. E os bandidos serão presos, julgados e condenados na forma da lei. Mas nós, chegando no governo, nós duplicaremos o efetivo policial da Polícia Militar e duplicaremos o efetivo. Aliás, no caso da Polícia Civil, nós teremos mais do que duplicar. Poucas pessoas falam isso, principalmente na imprensa. Quando eu fui governador, eu deixei a Polícia Civil com 4.500 policiais. Hoje ela tem 2.000 policiais. Se você dividir 2.000 por 4 milhões, você vai ver que é a menor proporcionalidade de policial habitante do Brasil. Quem faz inquérito policial para formar a culpa
e condenar o bandido é a Polícia Civil. A criminalística tem que estar preparada. O comissário de polícia, o investigador de polícia, o delegado de polícia tem que ser valorizado. O meu adversário acabou com a Polícia Civil, minha gente. Acabou. Ali ainda tem a cara de pau de dizer que o governo dele teve menos índice de criminalidade. Não tinha era índice. Porque quem registra os boletins de ocorrência é a Polícia Civil. Ele acabou com a Polícia Civil. Então, o que eu quero dizer é que a segurança pública é uma prioridade nossa, é um compromisso nosso e nós haveremos de cortar o contrato supermilionário que existe e que desvia o recurso público e investir para que a gente tenha polícia militar e polícia civil e inteligência, planejamento no combate à criminalidade, trazendo novamente paz aos bairros de Manaus, às cidades do interior, porque até as cidades do interior estão muito violentas. Para encerrar, senador, a área de saúde, que também o povo está inseguro em se vai conseguir uma cirurgia ou não vai, está todo mundo na fila, não tem nada. Os hospitais, se tiver uma dipirona é muito. De novo, é um problema de gestão. De novo, é um erro. Nós temos vários supercontratos na Suzam que desviam o dinheiro da saúde e acabam fazendo com que não tenha remédio, não tenha insumo, não tenha cirurgias, que não tenha consultas especializadas. E mais, o Melo acabou com as especialidades nas policlínicas. Acabou. O meu adversário não deu uma palavra sobre isso. Quando a gente diz que dá 5 segundos para você falar uma proposta do amazonino sobre a saúde e você pergunta isso do povo, nós fizemos isso com câmara aberta e centenas, milhares de vezes. As pessoas diziam, eu não sei qual é. Porque a campanha dele toda era dizendo que ia arrumar a casa. Ora, 12 meses para arrumar a casa. Eu sucedi o amazonino na prefeitura. Em 60 dias eu estava transformando Manaus num canteiro de obra e modernizando a cidade de Manaus. Eu sucedi o amazonino no governo do estado. Recebi com mais de 480 milhões de reais de obra paga não realizada. Em 5 meses eu coloquei a casa em ordem e nós fizemos o governo que fizemos. Saí com 92% de aprovação. Se eu sou o Eduardo que sou hoje, eu devo ao resultado das minhas gestões. Você pode até não gostar do Eduardo, mas você reconhece o quanto eu trabalhei e o quanto eu mudei a história do Amazonas. Portanto, o que eu estou dizendo é que neste momento de mudanças que o Amazonas precisa, a candidatura que apresentou as mudanças necessárias e mostrou como fazer as mudanças, por exemplo, na área da saúde, foi a nossa. E é por isso que eu peço voto no 15 do Eduardo e do Marcelo, para que a gente possa fazer essas mudanças. Obrigado. Obrigado. O senador deu aqui mais de meia hora de entrevista, atendeu toda a imprensa, respondeu a todas as perguntas. Se retira agora daqui da escola. Tira foto aqui com alguns eleitores que pedem para tirar foto com ele. Faz o sinal do 15, que é o voto, o número da legenda. Abordado por outros eleitores que chegam agora para votar, para tirar foto. Deus quiser. Entende todo mundo aí. Agora a gente percebe ele. Bom dia. Pronto. A gente vai pegar aqui a saída do candidato Eduardo Braga. Ele vai acompanhar o Marcelo Ramos aqui também, que vai votar. A gente consegue entrevistar também o Marcelo Ramos, Daniel Nogueira, advogado do Eduardo Braga, acompanhando também o voto, a equipe jurídica. Saindo aqui para a foto. A equipe jurídica do candidato Eduardo Braga também aqui. Agora eles se reúnem para fazer a foto. Só para ele fazer a foto depois ele Na frente à escola.
Marcelo Ramos, sua esposa, senadora Vanessa, seu marido Heron Bezerra, Marcelo Ramos e sua esposa também. Olha, Marcelo Ramos chama a filhinha dele, a Marcelinha, para foto também. Fazendo a pose para foto, os 4. Esse final aqui de votação do candidato Eduardo Braga. Vou tentar entrevistar o vice, Marcelo Ramos. Marcelo Ramos, estamos ao vivo aqui no BNC. Qual é a sua expectativa para hoje? Como é que está essa questão na virada, né? Olha lá, eu acredito na virada, mas acima de tudo eu acredito que o dia da eleição é o dia dos políticos saírem de cena, porque a decisão sai das nossas mãos e passa para as mãos de Deus e do povo do Amazonas. Eu quero que Deus ilumine o povo do Amazonas para que tenha sabedoria, faça a melhor escolha. Claro que acredito que a melhor escolha somos nós, mas acima de tudo, desejo que, independente do resultado, a classe política no Amazonas seja capaz de se unir para tirar o Amazonas da mais profunda crise na sua história, para abrir um novo caminho de prosperidade, de esperança, de resgate dos sonhos da nossa gente, que está tão sofrida nos últimos anos. A principal virada que a jornalista lhe perguntava que é em relação ao adversário ou em relação aos votos brancos e nulos? As pesquisas têm mostrado um número muito grande de pessoas que não querem participar dessa eleição, né? Rosiane, eu tenho tanto carinho ao povo do Amazonas. Olha lá, ninguém disputa eleição com voto branco ou nulo. Voto branco ou nulo é voto de quem abriu mão de decidir, é voto de quem não teve a responsabilidade necessária com o momento histórico que o nosso Estado vive. Eu respeito mais alguém que vota no meu adversário do que alguém que vota branco ou nulo ou que deixa de votar. Então o que nós estamos discutindo aqui não é se vai ganhar o Eduardo, se vai ganhar o amazonino. Querer colocar branco e nulo numa disputa de quem é o segundo e o terceiro, isso é algo absolutamente incabível. Quem votar branco e nulo simplesmente não participa da eleição e alguém vai ganhar ou perder a eleição. Então a virada que se discute é a virada de quem quer ganhar, de quem acha que é capaz de governar o Amazonas. E eu quero acreditar que Deus e o povo do Amazonas vão nos dar essa chance. Ok, obrigada. Tá bom, de nada. Agora o vice do Eduardo Braga, Marcelo Ramos, também vai votar. O candidato vai acompanhá-lo no voto, vota ali na UTAM. E a gente encerra essa participação aqui sobre a votação do Eduardo Braga e você continua acompanhando a cobertura dessa eleição durante todo o dia de hoje no BNC. BNC, você precisa saber.